Graça e paz, irmãs e irmãos. Hoje, neste quarto domingo da Quaresma, em que prosseguimos nossa caminhada também na campanha da Fraternidade Ecumênica, convidamos para nos trazer uma reflexão o nosso querido irmão Henrique, peregrino da Trindade. Ele que faz parte da Igreja da Trindade, uma igreja católica aqui em Salvador, profundamente ecumênica, e que encarna de uma maneira muito bela e desafiadora o Evangelho de Jesus junto ao povo em situação de rua, aqui em Salvador, Bahia. A Trindade também caminha conosco no CEBIC, o Conselho Ecumênico Baiano de Igrejas Cristãs. E para nós é uma alegria contar com essa meditação trazida pelo nosso irmão Henrique. Que a Trindade Santa, que inspirou Henrique na sua reflexão, na sua proclamação da palavra, e o sustenta e guia em seu testemunho, possa também nos iluminar, possa tocar nossos corações, para que essa palavra proclamada nos leve a participar da ciranda da vida, da ciranda da Trindade, derrubando muros e dando as mãos para esta dança de vida, libertação e salvação. Amém. É uma imensa alegria de poder estar com vocês da IPU de Itapajipe neste domingo da Quaresma, nesse contexto da campanha da Fraternidade Ecumênica. Uma iniciativa que vem já desde o ano 2000 e que se tornou um grande sinal em um tempo onde tantas vezes a intolerância religiosa divide e separa, termos assim uma iniciativa para todos nós, igrejas do CONIT e do CEBIC, celebrar juntos uma campanha da fraternidade. O tema é fraternidade e diálogo. Então somos convidados a dialogar e estou aqui com vocês para dialogar neste domingo. E o versículo bíblico que nos foi proposto para toda a reflexão nesta Quaresma nos vem da carta de Efésios, no capítulo 2, Cristo é nossa paz. Então convido vocês nas suas casas e pegar a sua Bíblia, talvez já estará com vocês, podem abrir na carta aos Efésios, capítulo 2, e de maneira especial os versículos 13 a 18. Paulo se dirige nesse trechinho à comunidade de Efésios. E naquele tempo, para Paulo, como para a maioria do pensamento judeu, o mundo era dividido entre dois povos. O povo judeu e o povo não judeu, que chamava de gentios, às vezes de gregos, ou no Antigo Testamento de ímpios. E Paulo vai nos dizer que Cristo derruba o muro da separação, como ele chama, entre esses dois povos. Hoje em dia a gente diria que Cristo derruba todos os muros de todas as intolerâncias, as separações entre todos os povos. Aqui na comunidade da Trindade a gente experimenta isso de maneira muito, muito concreta. Nesses 20 anos já moraram aqui na comunidade pessoas dos 5 continentes. E não é tão fácil conviver juntos. Descobrimos nossas diferenças culturais e de costume, mas a gente descobriu que tem algo muito maior que a fonte de a nossa paz e que é Cristo. E com um olhar fixo em Cristo, como diz o autor da carta aos Hebreus, podemos derrubar esses muros da separação. Pode ser esse entre os povos, mas tem muros muito mais difíceis de derrubar. O muro da intolerância religiosa. Convivemos aqui católicos e evangélicos, numa comunidade cristã, mas também acolhemos pessoas de outras tradições religiosas. Um pai de santo morou aqui vários anos, pessoas espíritas, budistas, do candomblé. Então, poder se sentir irmãos e irmãs, todos juntos. Derrubamos também os muros que nos separariam das nossas histórias do passado. A maioria dos membros da comunidade vieram de muitas noites das ruas, das dependências químicas, da prostituição, do presídio. E ao conviver aqui juntos como irmãos e irmãs, a gente afirma
sem palavras, que nem o muro do passado pode nos impedir de viver a fraternidade hoje, porque Cristo é a nossa paz e derruba todos os muros que podem nos isolar. Então, convido vocês a ler o último versículo desse trechinho, versículo 18, muito belo, onde Paulo nos diz assim: por meio de Cristo, podemos, todos os povos, todos nós, nos apresentar diante de Deus Pai, Abba, num só Espírito, a divina Ruá que nos une. Um belo pensamento trinitário de Paulo, que nos diz que Cristo derruba todos os muros de separação. O tema dessa campanha da fraternidade é sobre o diálogo. O diálogo, ele procura unidade. O diálogo procura comunhão, procura reconciliação. Então, a campanha da fraternidade nos convida para este diálogo entre nós, igrejas do CONIC, do CEBIC, e com toda a humanidade, com toda a sociedade. Mas onde encontrar essa fonte do diálogo? Onde para nós cristãos podemos encontrar a fonte que jorra, que nos leva a esse diálogo? Nas religiões monoteístas, Deus é um só e Deus é solitário. A relação que ele mantém com as suas criaturas é num sentido único. As criaturas não respondem em pé de igualdade. Então ainda não existia esse diálogo a qual somos convidados. Nas religiões politeístas, vamos pensar na mitologia grega, por exemplo, as relações entre os vários deuses, elas são um espelho das nossas relações humanas. Vamos descobrir ciúmes, invejas, lutas pelo poder, lutas pelo ego, cada um querendo ser maior do que o outro. Freud e depois Jung entenderam muito bem a riqueza dessas tradições politeístas ou dessas mitologias, porque elas expressam as profundezas escuras da nossa alma, como expressam também toda a luminosidade que existe em nós, e se tornam um caminho de libertação para o ser humano. Por isso que podemos tanto nos inspirar das mitologias e desses relatos. Mas para nós cristãos, temos um tesouro imenso. Nós professamos um só Deus, somos então uma religião monoteísta, mas dissemos que eles são três. E esse belo ícone da Trindade que temos, chamamos os três peregrinos. E se Deus é um só e Deus é três, existem relações dentro de Deus, só que não são relações entre deuses, porque é um só Deus. Então, é uma relação divina que existe entre os três, onde cada um não fica com ciúme e inveja do outro, mas ao contrário, cada um só deseja que os dois outros apareçam, porque na relação eles são todo dom e acolhimento. O Pai, por exemplo, a voz do Pai aparece no batismo e na transfiguração, nos evangelhos, e sempre o Pai só diz uma coisa: eis o meu filho, escutem o que ele diz. O Pai não fala, o Pai permanece em silêncio. Ele não diz: escutem o meu filho. E o filho diz o que na última noite? Vocês vão esquecer tudo o que eu falei, mas não se preocupem não. O Espírito Santo que enviarei ensinará para vocês tudo de novo. E Paulo nos diz numa carta: o Espírito geme em nós e grita: Abba, Pai. É como se cada um dos três só queria revelar os outros, só queria desaparecer para revelar os outros. Isso é algo maravilhoso que nós cristãos temos. E todo verdadeiro diálogo deveria se inspirar dessas relações divinas, que os teólogos chamam de pericorese, mas que nós poderíamos encontrar outra palavra para expressar isso. Então, a melhor maneira de manifestar essas relações divinas, de manifestar a Trindade, é de viver isso entre nós. Somos convidadas a entrar num diálogo, porque nosso Deus dialoga de toda a eternidade.
num respeito, num amor, numa ternura, que nós somos convidados a viver também entre nós. Fraternidade e diálogo, então. A fonte de um verdadeiro diálogo está nessa comunhão da Trindade. Costumamos dizer aqui na comunidade da Trindade que entre os 3 peregrinos há uma bailarina que dança. A gente não a vê. Ela é leve, transparente, mas ela está sempre ali, entre os 3, envolvendo os 3, indo de um para o outro, voltando. Ela nunca para. E aqui temos um nome para essa bailarina. Chamamos ela de ternura. Porque talvez a ternura seja a palavra que melhor expressa essas relações divinas, que são a fonte do diálogo que somos convidados. Então eu teria um convite para vocês da IPU de Itapajipe, neste domingo da Quaresma. Vamos deixar a bailarina dançar entre nós. Vamos deixar ela solta, livre, nas nossas famílias primeiro, porque o primeiro lugar da revelação da ternura da Trindade, entre o casal, no amor que une o homem e a mulher, junto com os filhos, é lá primeiro que a bailarina dança. Depois, a congregação de vocês. Sempre que chegamos na igreja de vocês, ficamos impressionados de ver essa alegria de todo mundo que se reencontra, porque a bailarina aí está, ela dança entre vocês. E por ocasião dessa campanha da Fraternidade Ecumênica, vamos deixar essa bailarina dançar entre nossas igrejas. Ouvi tantas coisas no Brasil inteiro durante esse primeiro tempo da Quaresma, que foi maravilhoso de poder ver a bailarina dançar entre nossas igrejas. E enfim, vamos deixar ela dançar com toda a humanidade, sem nenhum muro de separação, seja de crença, seja lá qual for. Porque assim disseram os anjos no nascimento de Jesus: paz na terra aos homens e mulheres amados por Deus, aos homens e mulheres de boa vontade. Então, vamos deixar essa bailarina dançar tanto quanto ela quiser. Porque então sim, se deixarmos ela dançar, então sim, Cristo será nossa paz. Nós todos seremos um só, na ternura da